Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Casey Carla e hoje eu vou falar para vocês sobre evolução estelar. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre como uma estrela, o que que é uma estrela? O que que tem dentro de uma estrela? Como essa estrela emite luz, emite radiação, né? Então, uma estrela é uma imensa esfera de gás que gera energia em seu centro através de reações de fusão nuclear. Então, essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem real da nossa estrela, o Sol. Bom, estrelas não são seres dotados de vida, só que no estudo da astrofísica, a gente considera que as estrelas nascem, vivem e morrem. Então, elas têm um ciclo de vida, tá? Embora o nascimento de todas as estrelas ocorra de forma semelhante, sua vida e sua morte dependem de diversos parâmetros. Entre eles, a composição química, né? Então, do que essa estrela é composta, né? E principalmente sua massa. A gente vai ver mais para frente, que a massa vai dizer exatamente qual vai ser o estágio, quais serão os estágios dessa estrela. Aqui eu coloquei uma imagem que mostra um berçário de estrelas. Então, essa região, uma imensa, imensa mesmo, região gasosa, é onde estrelas, é um exemplo de onde estrelas se formam, tá? Onde estrelas começam a existir. Aqui tem até algumas, a gente consegue visualizar, né? Algumas estrelas formadas, tá? Mas é nessas nuvens de gases como essa que as estrelas nascem, tá? Bom, como é que essas estrelas nascem nessas regiões? Então, primeiro, a gente tem que pensar que parece que está tudo muito próximo, mas essa região é muito grande. Tá? Então, em algum momento, né, nessa região, há uma perturbação gravitacional. Então, alguma alteração que acontece numa região próxima vai gerar uma influência gravitacional em algum ponto nessa região, e nesse ponto, é, as partículas começarão a se juntar, tá? Então, essa perturbação gravitacional gera essa concentração de matéria num ponto, e essa concentração faz com que as partículas aumentem de velocidade e começam a se colidir, tá? E a colisão vai gerar o quê? Emissão de luz e energia. Mas até o momento, tá? Muito importante falar isso, que até o momento ainda não há a formação de uma estrela, tá? Até esse momento, o que a gente vai chamar é de protoestrela, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui é uma ilustração de uma protoestrela. Então, veja que aqui na região central nós temos algo como uma esfera, né? Então, aqui é onde há a colisão dessas partículas para emissão de luz, e aqui ao redor fica esse disco que vai sendo atraído por essa região central que tem massa muito superior. Tá? Bom, então, com a concentração das partículas e a diminuição do disco, né, então essas partículas começam a se concentrar e esse disco vai diminuindo com o tempo, a gente está falando de uma escala de tempo muito grande, tá? Ao aumento da temperatura, então a temperatura fica elevadíssima. Com esse aumento da temperatura, os átomos são ionizados, né, e há a formação do plasma, né, que é um gás ionizado que é a forma, né, o estado físico da matéria dentro de uma estrela. Tá? Bom, após esse estágio, né, começam com a ionização, né, há um choque entre os núcleos. Né? Então, núcleos de hidrogênio colidindo e nesse instante, né, nesse momento, passa a acontecer uma reação de fusão nuclear. E a gente fala que nesse momento em que a estrela começa a realizar fusão nuclear, é que a estrela realmente nasce. Tá? Então, ela passa de protoestrela para estrela. Aqui eu coloquei um esquema, né, que eu tirei do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostra como são as reações nucleares, né, de fusão nuclear dentro do Sol. Então, nós temos núcleos de hidrogênio colidindo, tá, formando estruturas mais pesadas, né, com maior massa, e essas estruturas colidindo formam, por fim,
hélio, tá? E nesse processo de fusão nuclear é que é liberada energia, tá? E essa energia na forma da radiação gama. E é assim que, por exemplo, o Sol, nossa estrela, consegue emitir luz. Bom, e aqui eu coloquei uma figura que representa, né, uma ilustração do estágio T Tauri. Nesse momento, após a estrela começar a fazer a reação de fusão nuclear, né, depois de um tempo já fazendo essa fusão nuclear, a estrela chega até um ponto em que ela varre esse resto do disco inicial, do qual formou a própria estrela, né? Ela varre esse disco para fora, tá? Bom, e aí depois de varrer esse disco, depois de passar pelo estágio T Tauri, a estrela ela entra para a sequência principal. Essa sequência principal é o estágio em que a estrela vai passar a maior parte da sua vida. Aí ela só vai sair dessa vida, desse estágio de vida, né, quando ela já parar, né, de realizar a fusão nuclear, transformando hidrogênio em hélio no interior. Tá? Então, ela sai desse estágio quando ela deixa de transformar hidrogênio em hélio. Tá? Bom, e o tempo que ela vai passar nessa sequência principal vai ser determinado pela massa dela. Eu coloquei aqui essa figura que mostra exatamente isso, né? O tempo que uma estrela vai passar na sequência principal, veja que é a sequência, o estágio onde estão a maior parte das estrelas que nós observamos no céu, tá? Então, o que vai determinar é a massa dessa estrela, tá? Estrelas pequenas estão representadas aqui, estrelas grandes, né? Essa setinha aumenta nessa direção, nesse sentido, ok? Bom, aqui tem algumas estrelas observáveis no céu, né, que a gente consegue identificar. Por exemplo, o Sol, é o número 7, né? Então, vejam, o Sol está na sequência principal, tá? Bom, o início do fim, né? Quando uma estrela começa a morrer, né? Durante o seu estágio de vida, a estrela entra num equilíbrio, né? Então, a pressão interna do gás está equilibrada de forma bem simplificada, tá? A pressão interna do gás está equilibrada com a pressão feita pela força gravitacional, tá? Então, está representado aqui de vermelho a pressão do gás para fora e a pressão causada pela força gravitacional para dentro, tá? Então, durante a maior parte da vida, inclusive durante a sequência principal toda, há esse equilíbrio entre pressão do gás interna, né, e a força gravitacional. Porém, chega um estágio em que esse equilíbrio ele deixa de existir. E nesse momento, a estrela que estava em equilíbrio torna-se uma gigante vermelha, tá? Que está representado aqui nessa figura. Eu coloquei para vocês mais ou menos uma comparação entre o Sol e uma estrela que entra no estágio de gigante vermelha. Tá? Então, ela aumenta muito de volume. Aqui tem um esquema bem interessante que relaciona o fim de uma estrela, qual é o corpo celeste que vai ser formado no fim de uma estrela, depois que ela evoluir, depois que ela passar pelos estágios de vida. Então, todos eles aqui começam pela protoestrela, sempre aqui, né, analisando da menor massa para maior massa. Né? Então, por exemplo, esse primeiro, com 0,08 massas solares até quase metade da massa do Sol. Então, estrelas menores que o Sol. Estrelas menores que o Sol iniciam como protoestrela, né, passam a fazer fusão nuclear, viram gigante vermelha e, por fim, terminam como uma anã branca. Tá? Aqui, estrelas com até metade da massa do Sol, de metade da massa do Sol até 8 vezes a massa do Sol, ou seja, o Sol está aqui nessa faixa, tá? Nessa classificação, começa como uma protoestrela, passa a fazer a fusão nuclear, vira uma gigante vermelha, depois uma super gigante vermelha, né, aumentando muito o seu diâmetro, e vira uma nebulosa planetária. Tá? Esse é o fim do Sol. E depois de nebulosa planetária, depois de muito tempo, né, vira uma anã branca também, que é um tipo de estrela bem pequena. Tá? Bom, aqui
de 8 vezes a massa do Sol até 25 vezes a massa do Sol, então já estrelas bem maiores, tá? Essas estrelas com muito mais massa, né? Elas também vão passar por estágio de protoestrela. Só que essas estrelas, depois de virar uma gigante vermelha, uma supergigante, né, elas viram uma supernova, que é uma grande explosão, tá? Uma grande explosão. E essa grande explosão termina com uma estrela de nêutrons, tá? Uma estrela bem pequena também. Bom, por fim, estrelas supermassivas, de 25 a 100 vezes a massa do Sol, são as estrelas que produzem, né, que tem como final da vida uma coisa que muita gente tem bastante curiosidade, que é um buraco negro, tá? Então, buraco negro podem ser formados por estrelas supermassivas. Bom, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu tirar aqui. Eu coloquei aqui para vocês uma simulação, tá? Depois eu coloco o vídeo aqui na descrição, tá? Esse link na descrição. Essa simulação, ela mostra, né, de forma muito bonita a evolução de uma estrela. Opa, pausei. Então, naquela nuvem de gás inicial, né, no berçário, acontece uma perturbação gravitacional formando a protoestrela. Olha só o disco, né, com a região central esférica. Aqui são os berçários. Há o consumo de hidrogênio para formar hélio, né, na fusão nuclear. E essa forma aqui é bem interessante de mostrar como o equilíbrio, né? Então, a força, a pressão interna do gás é equilibrada com a força gravitacional, tá? E ela passa a maior parte da sua vida, né, com esse equilíbrio. Porém, chega um momento em que, após consumir muito hidrogênio para formação de hélio, e carbono também, né? Pode ter a formação de carbono, oxigênio. Ela passa a ser uma gigante vermelha, tá? Então esse equilíbrio é desfeito e ela expande, ela aumenta o seu volume. Bom, depois eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser assistir até o final, tá? Então é isso. Encerramos a nossa aula aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar nos comentários. Quem assistiu esse vídeo das minhas turmas, por favor, comente embaixo, ok, para eu acompanhar a participação de vocês, tá bom? Quem quiser seguir o canal, pode seguir também, se inscrever, ok? Abraços e até mais.